Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o que diz a Escritura sobre o Evangelho. Sim, porque Evangelho é algo que tem que ser permanente na sua vida e na minha vida. Ou seja, nós temos que pregar um Evangelho genuíno, puro e simples, para sempre. Não podemos, em tempo algum, deixar que isso possa se perverter ou se corromper. Isso significa que nós não podemos deixar o evangelho genuíno, puro e simples se transformar no evangelho misturado, deturpado e pervertido. Porque se fizermos isso deliberadamente, estaremos agindo contra aquele evangelho que o Senhor Jesus pregou, que é o evangelho do reino de Deus. Ele fez isso. Ele deu o exemplo para você e para mim hoje pregarmos apenas o mesmo evangelho que ele pregou, sem mudança alguma, sem sombra de variação alguma. Mas, infelizmente, hoje podemos ver que nas denominações o evangelho que está sendo pregado ali é um evangelho misturado, deturpado e pervertido, que foi substituído, porque até então o que se tinha era um evangelho de Cristo, mas com a maior quantidade de denominações surgindo cada vez mais, esse problema foi se agravando. Ou seja, o evangelho misturado dentro do pai pervertido foi avançando e crescendo mais. E se agravou muito. E é essa a condição das denominações hoje. De forma que não existe nenhuma denominação que esteja pregando o evangelho genuíno, puro e simples. Porque as denominações estão todas envolvidas e enredadas pelo evangelho misturado do pai pervertido. E as pessoas que estão lá, infelizmente, parecem que estão tolerando isso aí. Tolerando de boa mente, aceitando, se amoldando a esse tipo de coisa, se conformando, consentindo, participando até. E esse é o erro espiritual gravíssimo que essas pessoas estão cometendo. Parece que elas não estão ouvindo o que a Escritura diz a respeito do Evangelho. Elas não se deram conta disso ainda. E, infelizmente, esse erro acaba agravando a vida delas mesmas, porque elas estão sendo arrastadas para a ruína e perdição, para coisas pervertidas, para o comércio, para o misticismo, para outras doutrinas estranhas, fábulas, invencionistas, as mais variadas possíveis, que elas participam, como se já não tivessem mais dando ouvidos ao que diz a Escritura sobre o Evangelho. Esse é o perigo grave, que está levando a igreja a ser destruída dia após dia. Essa é a realidade. Eu não posso vir aqui e falar que isso é uma mentira, um engano. Não, eu tenho que falar sobre isso, porque é isso que está acontecendo. E isso eu vejo com meus próprios olhos. Eu já notei isso. Eu já estou vendo o que está acontecendo. Então não posso chegar aqui e falar uma coisa contrária. Pelo contrário, eu tenho que expor o que está acontecendo, para ver se alguém desperta. Ainda há tempo de se despertar. Ainda há tempo da pessoa retornar à sensatez e ver o que está acontecendo. As pessoas precisam cair em si, cair na real. Ou será que elas vão continuar querendo viver de mentiras? Não, ninguém pode viver de mentiras. Aquele que está em Cristo não pode viver de mentiras, tem que cair na real, tem que viver na verdade do Evangelho e não praticar coisas que estejam fazendo com que as pessoas não estejam procedendo de acordo com a verdade do Evangelho. E se você parar para notar, você vai ver que, infelizmente, muitos estão praticando coisas que não estão de acordo com a verdade do Evangelho. Essa é a realidade, pura e simples. E isso é causado pelo fato das pessoas não ouvirem
o que a Escritura diz a respeito do Evangelho. Evangelho é algo importante, algo sério, que não podemos ficar brincando com esse tipo de coisa. Essa questão de brincadeira já era algo que devíamos fazer na infância. Somos adultos agora, racionais. Temos faculdades mentais exercitadas para discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E a situação que estamos passando agora, por causa desse problema, de muitos não darem ouvido ao que a Escritura diz sobre o Evangelho, está causando essa criancice, essa palhaçada, essas brincadeiras que estão por aí. Essa é a realidade. E você tem que cair nessa realidade. Você está fazendo coisas que contribuem para essa realidade que está acontecendo hoje. É hora de se dar conta disso, para que você possa parar com esse tipo de coisa. Ainda há tempo de cortar o mal pela raiz. Quem tem que fazer isso é você e eu, observando o que a Escritura diz sobre o Evangelho. Isso é sério. O procedimento prudente, seu e meu, tem que ser dessa forma, ouvindo o que a Escritura diz sobre o Evangelho, para nos inteirarmos do que significa o Evangelho de fato e verdade, segundo o próprio exemplo do Senhor Jesus, que pregou o Evangelho do Reino. Infelizmente, o Evangelho do Reino hoje está, digamos assim, está se acabando, porque o Evangelho misturado entre o Pai e o pervertido está crescendo, está aumentando. Esse é um Evangelho que um pouco de fermento já levedou muito ele. E está ameaçando toda a massa que é a igreja. Está fazendo a massa que é a igreja apodrecer. A igreja está aos poucos se destruindo, se autodestruindo por causa disso. Porque já passou muito tempo sem dar ouvidos ao que a Escritura diz sobre o Evangelho. E sem ter esse conhecimento que é dado pelo que está escrito, a pessoa vai se perdendo, vai cada vez mais se distanciando da verdade do Evangelho e vai indo de mal a pior, se afastando mais. É assim que acontece. Essa é a realidade. Não tem como eu falar um pouco mais sobre isso, porque é assim que acontece. Mas as pessoas, elas têm que se despertar para esse tipo de coisa, para esse problema. Porque elas não podem ficar à mercê desse problema. Elas não podem se afundar nesse problema cada vez mais. E está crescendo, a bola de neve desse problema está crescendo cada vez mais. Está arrastando pessoas cada vez mais para longe da verdade do Evangelho. Então, é hora de nós pararmos e cair na real, para podermos ouvir o que a Escritura diz a respeito do Evangelho. Sim, nós devemos fazer isso, porque existem muitos textos nas Escrituras que falam especificamente e nos dizem sobre o Evangelho. Você tem que ler. Procura, que você vai encontrar. E ao encontrar, leia. Porque esse texto vai te dizer o que você deve fazer para permanecer na verdade do Evangelho genuíno e acabar totalmente com essa questão desse Evangelho misturado, deturpado e pervertido. É isso que nós devemos fazer. Esse tem que ser o procedimento prudente daquele que está em Cristo. Tem que ser assim. Porque quando lemos, por exemplo, as epístolas dos apóstolos, existem alguns textos que falam sobre isso, porque começou a existir esse tipo de coisa ainda lá no primeiro século, de outro evangelho. E é isso que deve ser combatido por aqueles que estão hoje em Cristo. Mas isso só pode ser combatido quando você e eu dermos ouvidos ao que a Escritura diz sobre o Evangelho, para nos inteirarmos através do que a Escritura nos diz, para assim podermos ter armas suficientes para combater o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não serve para a sua vida e nem para a minha vida.
é algo nocivo, é algo que atrapalha, é algo que nos confunde, nos engana, nos destrói. Evangelho misturado de padre pervertido é uma ameaça a todo o corpo de Cristo, que é a igreja. E, infelizmente, muitas pessoas que estão nas denominações estão tolerando de boa mente quem venha pregando um outro evangelho. Elas aceitam. Esse é o erro que deve ser combatido. E eu espero que todos possam entender isso hoje. Por isso, para que nós possamos resolver esse problema, nós devemos entender essa questão. Porque perverter o Evangelho de Cristo era algo que estava acontecendo na igreja da Galácia. Leia a epístola de Paulo aos Gálatas. Você vai ver que esse problema acontecia lá. E foi escrita uma epístola para resolver esse problema. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Nós temos que ler essa epístola de Paulo aos Gálatas para resolvermos esse problema hoje, para acabar com ele. Definitivamente. Porque a quantidade de pessoas que estão agindo por aí para perverter o Evangelho de Cristo é muitas pessoas. Inclusive pastores, bispos e apóstolos. Essa é a verdade. Então nós devemos entender isso. Então, quando lemos também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ficamos sabendo lá que muitas pessoas estavam tolerando quem vinha pregando um evangelho diferente. Diferente de qual? Diferente do evangelho do reino de Deus que o Senhor Jesus pregou. Era um evangelho diferente. Esse evangelho diferente era um evangelho oposto, contrário, que estava estragando a igreja de Corinto, porque muitos lá estavam tolerando, aceitando de boa mente, aqueles que vinham pregando esse evangelho. É isso que a Escritura nos diz sobre o evangelho. Então, nós devemos entender isso. Esse é um problema grave, sério, que, infelizmente, estava, de certa forma, destruindo a igreja em Corinto. E muitas pessoas estavam tolerando isso igualmente. Era um erro que eles deveriam corrigir para que esse erro acabasse totalmente naquela igreja em Corinto. Então, leia a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que você vai ver, você vai encontrar esse texto lá. E é muito claro e simples o que estava acontecendo lá. Então, nós devemos entender isso. E também, como eu já disse aqui, no Evangelho segundo Mateus, lemos lá que o Senhor Jesus pregou o Evangelho do Reino de Deus, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. É esse Evangelho que nós devemos voltar a pregar a toda criatura, sem impedimento algum. É uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, porque ele mesmo disse, e será pregado esse Evangelho do Reino a todas as nações para testemunho, então virá o fim. Então, é isso que a Escritura diz a respeito do Evangelho. Diz para você e diz para mim, para estarmos conscientizados, inteirados disso, para permanecermos nessa verdade do Evangelho para sempre. É assim que deve ser. Nós não podemos ficar nos envolvendo com outro tipo de evangelho. Não podemos deixar que ninguém tente nos enredar com outro tipo de evangelho. A Escritura nos alerta sobre isso. Porque esse problema é grave. Está afetando muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo arrastadas por homens que vêm falando coisas pervertidas. Evangelho pervertido. É isso que eles pregam hoje. E você e eu, por causa disso, temos que dar ouvido ao que diz a Escritura a respeito do Evangelho, para nos firmarmos no Evangelho do Reino de Deus que o Senhor Jesus pregou. Esse é o Evangelho que tem que estar em sua vida e na minha vida. Temos que permanecer na verdade desse Evangelho, como a Escritura nos diz, para que possamos permanecer assim. Então, eu espero que você entenda isso. O que eu estou falando aqui é para te incentivar, para te encorajar e para te estimular a que você dê ouvido
ao que a Escritura diz sobre o Evangelho. Abra os olhos, acabe com essa cegueira de entendimento, acabe com esse mal que está te arrastando para a ruína e perdição, que é o outro Evangelho. Então, é necessário entender isso hoje. As Escrituras nos dizem muitas coisas a respeito do Evangelho, para permanecermos na verdade do Evangelho para sempre. Esse tem que ser o objetivo da sua vida, e assim também tem que ser o objetivo da minha vida também. Então, vamos agir assim, para que assim possamos permanecer até o fim com o Evangelho do Reino de Deus, pregando ele o tempo inteiro. Só dessa forma iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É assim que tem que ser. Então eu espero que você entenda isso. Essa mensagem séria e importante para a igreja hoje. Porque a igreja do Senhor Jesus tem que ser do Senhor Jesus, tem que pregar o Evangelho que ele pregou. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que agir assim. Nós temos que agir em defesa do Evangelho genuíno, puro e simples. E para agir em defesa do Evangelho genuíno, puro e simples, temos que combater o Evangelho misturado, deturpado, pervertido. É isso que a Escritura diz sobre o Evangelho. Então eu espero que possamos dar ouvidos a isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.